Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Gustavo Heineken e Duca Mendes em mais um episódio do nosso Sala de Edição. Fala, Heineken. E aí, gurizada, beleza? Duca. Fala, rapaziada. Nem demorou e eu já tô de volta, hein? Ô, garoto, colaborador bom é assim, rapaz. Grava a primeira vez e já sai fazendo na sequência aí. É só dar espaço. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. É isso aí, e os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, é lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. Lembrando que comprar um plugin é um investimento que economiza um tempo precioso que você gastaria aí desenvolvendo aquela ideia visual, além de te ajudar a entregar uma edição com mais qualidade para os seus clientes. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. Então entra aí, pessoal, avmakers.com.br/sala. Esse link tá aqui na descrição do episódio também. Lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí, que maravilha. Então, galera, não perde tempo e corre para garantir todas essas vantagens exclusivas para os ouvintes do Sala de Edição. E aí, Rafa, bora pro episódio? Bora lá! Muito bem, meus senhores, mais um episódio. Dessa vez a gente não pôde contar aí com a presença do Marcelo Ferraz, que está viajando. Teve uma questão para resolver aí nos arredores do Rio de Janeiro. Nunca lembro a cidade que ele vai, é a cidade que os pais dele moram ali. Me perdoem, Marcelo, me perdoem os cariocas aí, mas eu realmente não lembro a cidade. Macaé. Olha, eu não... Niterói. Deve ser alguma desses lugares aí, Nova Iguaçu. Não é. Ele seria litoral Cabo Frio, Saquarema, enfim. Um beijo para a região dos lados. Enfim, Marcelo não pôde estar aqui e a gente está aqui então com o Duca e com o Heineken para falar de um assunto que, enfim, sempre tá circundando a gente aí, tá voltando nas nossas rodas de conversa, ali nos grupos que a gente tem lá no Sala VIP também, que é essa questão de grana, de pagamento, né, de trabalho que a gente tem aí, pelo ofício que a gente tá fazendo, né, pelas demandas que a gente tem, se a gente tá sendo bem pago, se não tá sendo bem pago, qual é a função que a gente tem que exercer, o que a gente tem que vender, como que a gente tem que se definir, enfim, um papo meio sem pé nem cabeça, mas que eu acho que no decorrer do episódio vai se conectando e vai acabar fazendo sentido pra você. Então eu queria começar puxando aqui com o pai da história toda aí, quem lá no grupo resolveu lançar a polêmica, lançar aí sempre tá com suas sabedorias na ponta da língua. Gustavo Heineken, por favor, traga pra gente qual é o X da questão aqui, o que você tava a fim de saber e da gente discutir hoje aqui. Eu tava bem relaxado aqui, porque você tava falando do pai da sabedoria, não sei o que, eu tava acreditando que você tava falando do Duca. Aí, isso aí... Não, o Duca é o famoso, o Duca é o cara famoso que a gente trouxe pra poder opinar, entendeu? Bom, eu acho assim, quando eu moro aqui no Canadá, né, bastante tempo já, e todo mundo me pergunta, principalmente quem tá começando na área, sempre, como é que é a diferença, o que você sentiu de diferença, enfim. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que uma diferença clara que eu senti quando eu comecei a trabalhar aqui era que todo mundo tá acostumado a falar de dinheiro aqui. Tipo, não é vergonha nenhuma você dizer que você fez um trabalho por $3.000, que você pegou um corte de um filme por $5.000, que uma produção de um documentário custa $7.000 ou $400, você fez um filme
filme com $500. Tipo, falar de dinheiro não é um tabu, sabe? Tipo, as pessoas estão acostumadas a falar do budget e abrir os budgets. Existem budgets secretos, existem orçamentos que você não pode ficar revelando, ou você fica um pouco envergonhado de falar. Eu nunca cheguei nesse, morro de vontade de chegar num que seja tão alto que eu tenha vergonha de dizer. Desculpa interromper, mas envergonhar de ser alto não é uma vergonha tão problema. O problema é ter vergonha de ser tão baixo. Achei que era essa que você ia falar. Mas eu também. Essa é a mais comum aqui nas terras de Tupiniquim. Mas eu sei que tem produtor, a minha produtora, com que eu trabalhei, quando o orçamento é tipo perto de $1 milhão, ela não fala. A gente sabe que o orçamento é perto de $1 milhão, porque $1 milhão é dinheiro demais pra mim. E aí ela não fala disso. Ela fala, não, o orçamento e tal. Mas quando é abaixo disso, 200, 500, ela fala, tipo, abertamente. A gente abre as planilhas e tal. E isso é uma coisa que eu achei muito engraçada, porque, tipo, a gente precifica tudo aqui. Então, se você vai atuar num filme com fala, é X, sem fala, é Y. Se você vai fazer um comercial, é tudo meio na unit, você tá muito vinculado a esse lance do dinheiro. E eu acho isso fundamental pra profissionalização do nosso trabalho. E eu entendo que existe uma diferença, e agora já deve ter ouvintes pensando, mas não tem nada a ver, uma coisa é o cinema no Canadá e outro é a guerrilha do vídeo de casamento no Brasil. Existem diferenças, mas no fim das contas a gente tá falando da mesma coisa, que é a profissionalização desse profissional de vídeo. E aí eu vou citar um palhaço, Tchakovati, que é um palhaço argentino, que ele fala que profissional é quem vive da sua profissão. Se você vive da sua profissão, você é um profissional. Então você tem que encarar isso como sua profissão, né? Aquilo que você vive por, como você paga suas contas, como seu dinheiro chega pelo seu trabalho. E quanto mais formalização ou quanto mais inteligência você tiver na elaboração e no consumo do seu trabalho, melhor pra você, porque você vai conseguir ser profissional cada vez mais, né? Não sei se fez sentido. É uma angústia que eu comecei a ter quando eu comecei a me relacionar mais com os profissionais, principalmente do Brasil, porque já vinha culturalmente incutida essa ideia de você não falar de dinheiro, ter um pouco de receio de falar quanto é que você tá ganhando, ter um pouco de receio pra perguntar se, tipo, tudo bem eu te pagar 1.000 pra você fazer esse corte, e fica sempre aquela coisa de falar de salário, é muito esquisito, né, ainda. E, ao mesmo tempo, também, muitas das coisas de videomaker, para usar um termo que o povo no Brasil gosta de usar, o filmmaker, muitos desses termos, eles não representam necessariamente toda a amplitude do que o nosso trabalho faz. Então, eu levantei no grupo que talvez fosse importante nós, de dentro dessa área, né, os artistas, sermos quem, de fato, levanta e define esses valores, essas nomenclaturas principalmente, né? Do que deixar isso pro mercado decidir, porque senão vai pra mão do dono da agência, vai pra mão do publicitário, que é o twitteiro, que na verdade vai ser o palpiteiro no final. Não sei se eu fiz um resumo bom, mas é isso aí. Não, pra mim faz muito sentido. Não, e não só, eu acho que essa questão do dinheiro, mas falar também sobre as obrigações, sobre as definições do que é o trabalho e do que é a função, né? E do que é o trabalho que você oferece, né? Porque eu acho que tudo isso também tá muito ligado, obviamente, pela nossa realidade sociocultural, né? Política do Brasil, eu acho, né, assim, por achismo, fico pensando, quando você fala dessa realidade do Canadá, por que no Canadá é assim e no Brasil não é, né? Porque, enfim, cada um tem que lutar pelo seu e não é fácil, né? Todo mundo tá matando um leão por dia, ainda mais em tempos de pandemia. Então é aquela coisa, o cara não faz, mas eu tô fazendo, e eu tô me dando melhor porque eu tô fazendo isso também, e o outro cara não tá sabendo. Só que aí tem um cara que faz, além das 2 coisas que eu faço, ele faz 3, e aí ele já ganha de mim, que faz 2, e tá levando o trampo do Duca, que faz 1 também. E o Duca tá ficando pra trás, e eu também tô ficando pra trás. Então é uma coisa meio que um precisa engolir o outro. Eu acho que é um pensamento muito individualista, saca? E ainda tem a complexidade, cara, de que às vezes quem contrata é ignorante, no sentido mais bonito da palavra, de tipo, não conhecer os pormenores, às vezes, né, do próprio trabalho que ele contrata, às vezes, que ele também consegue se sentir, entre aspas, satisfeito com o sobrinho ou o amigo que faz os 3 e cobra por meio, sacou? Então, e ainda entra nesse lance, porque além da questão financeira que faz as pessoas e força as pessoas a terem que se adequar ao valor pago, e eu acho que é super válido a pessoa estar certa em fazer isso, também tem aquele pagador ou o cliente que, tipo, tá ok se você entrega um material meio mais ou menos ou muito bom. Ele não vai enxergar exatamente aquilo, ele quer pagar o menos possível, né? Então ainda põe essa salada aí no meio. Eu acho que é muito como você falou ali, sugeriu da coisa sociocultural, assim, é o famoso se vira nos 30, né? Primeiro que a gente já aprende pela necessidade. Acho que a maioria dos profissionais que eu conheço foram estudar depois ou nem estudaram. Aprenderam com o fazer ali, na lida, com o dia a dia. Isso, eu faço parte disso, inclusive, não tenho problema nenhum em dizer, e posso dizer pela própria experiência que
ao aprender dessa forma, a vida não te deixa aprender uma coisa só. Você tem que se virando em várias funções, o que é muito bom por um lado, até pra você poder falar, putz, eu vi que dentro dessa área de, por exemplo, edição, tem alguns caminhos e eu quero seguir aquele, como também acaba sendo uma mão na roda você ter todos esses skills, porque se o job que te demanda A não tá entrando, você pega o que te demanda C. E isso é uma primeira coisa. Como disse, por um lado é bom, lá na frente pode ser bom individualmente, como você citou ali, mas no fim acaba sendo um egoísmo, porque ao saber um monte de coisa mais ou menos, você acaba dando uma falsa segurança pro contratante que você faz aquilo tudo bem, porque a régua, como o Heineken disse, não é tão alta. Isso assim, falando de forma geral, né? Sim. Pra gente começar a contextualizar e filosofar. Mas você acaba virando um faz-tudo mediano, né? Quando você tá ali no começo, início, média, meio da carreira ali, e o cara que contrata também não exige tanto e ele quer pagar menos e você consegue entregar. Então acho que grande problema é da gente já não nascer aqui com uma cultura de segmentação e regulamentação. A gente não tem ninguém dizendo aqui assim, olha, esse cara faz isso. Quem aí já não chamou um pintor e o cara acabou, de repente, pregando uns pregos ali, botando os parafusos naquele banquinho que tava quebrado? Entendeu? O cara chega pra pintar na sua casa e você fala, cara, irmão, aproveita que você já tá aí, se eu te der mais 20 prata aqui, você, conserta essa porta. Isso acontece. E o cara meio que faz. Então, eu acho que se a gente tivesse alguém regulamentando a coisa, né, e categorizando, como o Heineken propriamente disse que parte da gente, mas que eu acho que é a gente no sentido do lado de... quase como sindicato mesmo. No sindicato, acho que a melhor palavra é essa. Então, acho que dizendo, olha, valores vão daqui a aqui e quem faz isso, faz isso e isso. Porque assim, a gente não vai numa padaria e pechincha o pão. O preço do pão é aquele. E isso a gente sempre sofre com essa coisa mais artística, que é sempre, mas peraí, mas fazer isso aí é uma coisa que você faz tranquilamente, pode tirar foto, fazer um vídeo, você edita rapidinho. Mas ninguém lembra daqueles 10 anos que você trabalhou e investiu. É um papo que a gente sempre volta, mas eu acho que é muito por isso, assim, da gente... É muito... Acho que ele é muito culpa do nosso próprio caminhar, do nosso próprio aprendizado, forma, né, jeitinho de aprender aqui no Brasil e ter que se virar. Então, o que é muito bom, depois fica... só pra eu concluir rapidinho, eu lembro sempre de quando eu trabalhava como road, né, no começo da minha carreira, na música. Road, pra quem não sabe, é o cara que... cara, eu fui road também, que legal, você foi road também. Que massa. Eu fui road a vida inteira de grandes artistas do Brasil, assim, trabalhei com Lobão, Biquíni, uma galera, o Brasil inteiro, muitos anos da minha vida. Depois virei técnico de som, músico e tal, enfim, fui fazendo um monte de coisa. Mas lá no começo... Quando a gente fala que o Duca é o famoso, ninguém... Pois é, bicho. Não, eu fui road de banda cover, meu mundo foi outro, mas enfim, eu guardava tudo e afinava tudo do mesmo jeito, então me identifiquei com o Duca. Isso, e é exatamente aí que eu ia falar. A função do road é o cara que de fato acompanha o músico na estrada, e aí você tem dois caras, assim, de grosso modo você tem dois caras. Você tem o cara que carrega e tem o cara que é o technician, que é o técnico, né? Então tem o cara que leva tudo pro palco, tira do caminhão, tal, põe lá no palco, e chega o outro cara que é o que chega com a mão fresquinha, afina, cuida do instrumento, limpa pra fazer. Aqui no Brasil, malandro, eu nunca poucas gigs eu tive carregador. Isso que eu ia falar. Eu falei, porra, comigo não era assim não, cara. Eu pegava do carro, colocava no palco, limpava a mão, afinava. Exato. E aí já chega com a mão tremendo pra afinar a guitarra, ou seja, porque você carregou toneladas e acaba... Então, assim, essa divisão aqui no Brasil, ela nunca foi muito clara, e não só na nossa área. Como disse, a música tem muito disso. Então é aquilo, o cara, trabalha no seu estúdio de gravação, o cara é engenheiro de som, mas, porra, sempre que ele chegar na primeira horinha, dá uma faxinada. Quem nunca? Exato. Então eu não tô nem falando que não deu, que é errado. É que eu acho que esse modus operandi resulta no que a gente vive, e tem que uma é o bunda lelê total, entendeu? Tem uma discussão que é mega chata de ser feita, que é mega, assim, abstrata, que praticamente não leva a lugar nenhum, mas se a gente não faz, a gente começa o problema no lugar errado, que é a definição mesmo do que é que a gente faz. Porque eu acho que a gente já pode dividir o mercado profissional, tá? Entre dois tipos de profissionais. Tem o profissional que é o que eu chamo de profissional de rua, que é o que aprendeu na vida, que é o que aprendeu na escola, da vida, né? Na rua, indo trabalhando na rua, né? Na rua no sentido, enfim, vocês entenderam. E tem o profissional acadêmico, que começa a vida estudando numa universidade, daí ele começa a fazer pequenas coisas ali, e ele acaba também se formando e depois vai trabalhar igual. Então existe esses dois tipos de profissionais, que é um mais acadêmico, que vem de uma origem acadêmica, e o outro que vem de uma origem de trabalho prático. Os dois, pra mim, estão no mesmo lugar, têm a mesma capacidade e funcionam da mesma forma. Eles têm backgrounds diferentes. Pensando nesses dois profissionais, os dois aprenderam uma coisa que é errada, que eu acho super errada, que é essa relativização que o Duca colocou
abstracional que a arte é algo criacional, impalpável e imaterial. Sim. Quando a gente estabelece, ou seja, quem estabeleceu isso é quem não vive de arte. Sempre que eu escuto uma pessoa falando, mas arte, cara, música é uma parada abstrata, não tem certo e errado. Cara, o músico mesmo, que vive disso, que compõe todo dia, ou que trabalha com isso, ele sabe que essa afirmação é falsa. Não quer dizer que não existe esse elemento abstracional, abstrato, dentro do elemento artístico. É óbvio que ele sabe. Mas o músico que paga suas contas, né, compondo pra um filme, ou compondo fazendo uma trilha, ele sabe que existe o jeito certo de fazer aquilo. Ele sabe que existe o jeito certo de abordar aquela coisa. Para ele, existe uma parte gigantesca que é prática, palpável e lógica, e existe uma parcela que é criacional, abstrata, sei lá. Sim, sim. Só que a gente acostumou a estabelecer um jeito publicitário de vender a gente mesmo como algo muito abstrato. Então, a parte artística virou uma coisa impalpável, logo não colocado em orçamento. Quando você fala que arte é uma coisa que toca as pessoas, que ela mexe com os outros, e começa muito nesse discurso, é lindo, mas eu sempre enxergo isso como um lado meio daninho, porque ele também tá dizendo que é difícil você numerar. Por isso é tão complicado você dizer quanto vale uma música. Porque se você me compõe uma música de 20 segundos para eu botar no meu vídeo de YouTube e te dou 3 mil reais, será que é muito, será que é pouco? A gente não tem esse preço fácil. Mas o preço do arroz é muito claro, o preço do petróleo é muito claro. Existem agências públicas para definir o preço do petróleo. E o preço do nosso trabalho, ele ficou tão imaterial, porque é meio que na mão de qualquer pessoa que pega, porque a gente assumiu que arte é algo absolutamente abstrato e que não tem definições claras, sabe? É chato, é abstrato, mas é necessário esse tipo de fala, sabe? Mas antes do Rafa, só que se me permite aqui complementar, que é o seguinte, aí que tá, eu acho que não é tão difícil precificar ou dar unidades, porque a gente, vamos partir que a gente tem uma média de mercado, né? Uhum. Então vamos supor que aqui, vamos fazer um exemplo, que a média de hora de edição é R$100, vamos supor. Então a gente tem esse valor. O problema é que quando você vende, principalmente para publicidade, que a gente tá, de repente é onde eu trabalho, né, e posso falar do que o cinema, eu vou falar, olha, o que você tá me pedindo leva 100 horas, e eu vou dar o preço pro cara. Aí vamos entrar no famigerado pacote. Quando entra no pacote, essa hora 100 caiu para 90, vamos supor. Tudo bem, justo, até aí. Só que a demanda, os pedidos, vão além do que ele comprou. E a gente tava falando, eu tava comentando isso com o Rafa rapidamente antes, que o cara compra pra você fazer ali previsto pra aquele serviço, pra aquele job, pra seja o que for, é um vídeo com 6 a 7 versões. E quando você vê por uma questão da hierarquia, da agência com o cliente, você fez 25 versões. Aí tua hora caiu de 100, caiu pra 90, caiu pra 32. Então, o problema todo é que a gente tem que sempre que se adaptar, porque não existe um lugar pra falar assim, tá girando o taxímetro. Você pode ver, se você força uma proposta falando, cara, mais uma versão eu vou ter que te cobrar, o cara faz a rodada onde tem que rodar. Se ele tá rodando, ele, não foi pro cliente, que passou pra agência, que aí volta pra mim. Aí foi pro cliente, se eu falar, cara, a gente já tá na versão 16, se todo mundo que tem que ver não olhar agora, eu vou te cobrar 120 por hora, vamos supor. O cara falando, então peraí, preciso de 2 dias. Aí ele vai rodar esses 2 dias e vai trazer. Então, é um processo que já é equivocado, então fica tudo cada vez mais solto. Assim, parece que, cara, a sensação minha pra voltar a bola pro Rafa, eu acho que é muito assim, eu não sei se é a percepção de vocês, mas parece que cada job é um job mesmo. Não interessa quanto eu cobro, qual é o meu valor, quanto o cliente tem, cada job é um job. Eu acho que é isso porque é uma coisa que, como vocês falaram, tá desregulada mesmo. Fica nessa coisa meio impalpável. E vocês falando, até lembrei de um amigo meu que fala, o audiovisual é o único lugar que, se você fosse fazer um paralelo, o cara negocia com você e fala, quanto custa esse carro? Custa, sei lá, 20 mil. Aí você vai lá, o cara vai pegar o carro, aí na hora que ele vai pegar o carro, ele fala, mas tá sem vidro elétrico. Não, tudo bem, mas o vidro elétrico não tem. Nesses 20 mil não cobre o vidro elétrico. Não, mas eu quero vidro elétrico. Porra, mas não tem. Não, mas eu quero. Preciso do vidro elétrico. Aí o cara te faz colocar o vidro elétrico, tá ligado? Aí o cara... beleza, a diferença é que na concessionária o cara te cobra mais 3 pau lá e o cara paga e leva o vidro. No nosso, não. E a gente entrega o vidro elétrico, entrega o ar-condicionado, entrega a direção hidráulica, elétrica, entendeu? A gente vai entregando tudo, porque... Enfim, se você não entregar, outro vai entregar. E aí é o ponto que eu queria chegar, que eu me pergunto até... Coloquei de modo provocativo lá no grupo até, e eu sei que pode causar polêmica isso, mas enfim, a gente tá aqui pra isso. Será que a gente tá precarizando o audiovisual, né? Essa coisa do videomaker, essa coisa do background. Eu vim da faculdade, né? Eu sei que o Duca acabou de dizer que não. O Heineken tá... Mas hoje, sei lá, o Duca tá no nível... Acho que a gente pode se comparar tudo no mesmo nível hoje, assim como tantos outros.
videomakers, não é querer desmerecer, mas o Heineken até falou nessa discussão que eu achei interessante, que é difícil mesmo pro sujeito que vai pra rua, que não tem a referência, entendeu? Às vezes é o cara que, enfim, saiu da escola e tá fazendo vídeo, tá cuidando de uns canais do YouTube e, mora com o pai, sabe, tem carro, tem tudo lá, tem o videogame dele, não tem conta pra pagar. Então tá tudo bem o cara tira 2 conto por mês, entendeu? 4 conto por mês, sacou? Claro, e ele não se liga, por falta de referência, de que aquele trabalho dele vale bem mais. Por quê? Porque os trabalhos, eles são, né, até isso me marcou numa live da EDT, uma assistente falou assim, porra, é foda porque parece que a assistente, na discussão deles lá sobre a desvalorização do assistente, que, porra, parece que a gente não pode nem pensar em ter família. Porque se eu tiver um filho, não tem condição de ter um filho, sabe, de ir pra um apartamento com 2 dormitórios, que tem um playground, ou que pra uma casa, comprar um carro maior pra poder viajar com a minha família. Então, assim, eu sinto que é um movimento que vem vindo. Eu já peguei isso meio, essa coisa até do PJ, né, de todo mundo virar empreendedor, você é uma empresa, você é freela. Eu acho que o discurso é lindo. Eu gosto até hoje, prefiro estar do jeito que eu estou, mas assim, eu também tô numa posição confortável que eu faço contratos com grandes produtoras, fiz muito tempo com emissoras e tal. Mas a galera que tá na guerrilha mesmo, ali no job do dia a dia, um vai engolindo o outro, cara, porque, sacou? Tipo... Mas aí, se me permite, cara, eu vou pra um lado aqui, que acho que ao longo desses, sei lá, quase 15 anos trabalhando nessa área especificamente, a gente até, pra quem não sabe, nossos ouvintes aí, a galera, Duca Mendes tem um canal de audiovisual chamado Audiovisuando, lá no YouTube, enfim, além da produtora, e a gente costuma fazer uns programas lá que a gente chama de conceito, né, que é onde a gente faz tipo isso aqui, a gente debate, faz uma resenha sobre o assunto e tal. E a gente tem um vídeo lá que se chama Mimimi dos Preços, porque a gente sempre recebeu muita dúvida, porque, eu queria cobrar R$1.000 o casamento, o cara aqui na cidade cobra 300, que eu queria cobrar 5 pau, o outro cobra 1.000 e tal, e enfim. De uma forma bem agressiva, e aí eu até boto pro Heineken que com certeza vai elucidar em cima aqui, vai falar com muito mais classe sobre o que eu quero dizer. O que eu pude concluir nesse tempo é assim: se eu tô preocupado com um cara que tá cobrando 100%, 30%, 20% a menos que eu tô brigando no lugar errado. Então, se por exemplo a minha hora é 120, eu vou tá tentando me encontrar num lugar onde eu vou trabalhar 100, 95, 130, 100. O cara que pegou meu trampo por uma hora de 30, se eu discutir com ele, eu tô no cliente errado, no lugar errado, porque ao longo desse tempo e a maturidade não só de vida, mas de carreira, me mostrou que graças ao bom pai criador, seja ele como você chama, existe grana para todos os bolsos, todos os tamanhos. E aí pra passar a bola, é justamente o exemplo que eu dou quando eu dava aula de violão lá no começo da minha carreira, molequinho, 13, 14 anos, minha aula custava R$20. Um dia eu tive que substituir meu irmão na zona sul do Rio de Janeiro, que é um lugar com uma galera de mais grana do que onde eu morava na zona norte. Era a mesma aula, o cliente dele pagava 100. E eu falei pra ele, cara, mas aqui eles pagam 100? Aí eu falei, bom, então eu tenho que parar de dar aula na zona norte e passar a dar aula na zona sul. O dinheiro tá aí. Uhum. O que ele precisa tá aqui. O que ele precisa que ele aprender, eu sei ensinar. Igual. Então, óbvio que eu, como disse, fui muito agressivo, tô sendo muito até injusto, mas a gente tem que pensar nisso também. Porque a gente se martiriza, né? Sofre, mas a gente também tem que pensar assim, será que eu tô puto porque eu tô olhando pra um lugar que nem era pra eu estar? Uhum. Ou eu tô puto porque realmente meu nível, a minha área, que eu me julgo neste momento, tá rebaixado. Então acho que isso também tem que estar na mente. Não, sacou? Total, você se respeitar também, né? Porque sim. Aconteceu isso comigo em televisão, já falei várias vezes aqui, mas eu fiquei dando murro e ponta de faca por muito tempo, reclamando de condição de trabalho, de coisas que iam precarizando e tal. E, cara, eu me liguei que foi bem esse movimento que você fez. Falei, cara, meu lugar não é aqui. O lugar é que tá errado, eu preciso ir pra outro lugar, entendeu? Onde é que tá a grana? Isso. Onde é que estão os trabalhos bons? Onde que se valoriza o editor? Né? E eu até fiz esse apelo no programa com os assistentes, que eu falei, galera, vocês têm que se ligar mais disso, assim. Tudo bem que é difícil, não é fácil. Mas, enfim, nada é fácil nessa vida. Mas, assim, tenta pelo menos. Às vezes você fica tentando arrumar um negócio que não vai arrumar, entendeu? Você ficar brigando com a emissora de televisão, você é um nada. Você é uma palha nesse discurso, eu lembro que, assim, eu sempre penso no lance, se eu pudesse, eu acho que é esse tipo de podcast, e o Sala é fundamental pra quem tá começando por causa disso. Fica aqui uma declaração de amor a esse empreendimento audiovisual. Muito bem. Áudio. Tá registrado aqui. Porque o que acontece? Se eu tivesse tido, quando eu tinha 16 anos e comecei financeiramente a vivenciar a minha vida com a arte audiovisual, se eu tivesse um iPod ou um site que eu pudesse clicar e ficar ouvindo uma conversa dessa
de pessoas que estão já há mais de 15, 20, 10, 12 anos, que já passaram e já erraram bastante e acertaram bastante, discutindo sobre isso, né? Talvez eu tivesse um pouco melhor hoje, ou tivesse errado menos, sofrido menos, menos credores e débitos ao longo da vida. Tô junto com você nessa, cara. Né? Era o que eu mais queria. Então, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental é, assim, é isso que o Duca colocou, eu também assino total embaixo. Você tem que procurar o lugar certo, né? Mas é claro que pra quem tá começando, é muito difícil enxergar e ter esse insight, assim, sabe? Até porque ele nem sabe ainda também, né? Eu vou tentar usar o exemplo do Duca mesmo, assim, tipo, porque vai ter gente que nunca vai ter oportunidade de ir pra Zona Sul dar aula de violão lá. Ele vai ficar preso na Zona Norte, agora eu não sei. Enfim, ele vai ficar preso na Zona Norte, porque eu não conheço nada do Rio de Janeiro assim, então eu fico sempre meio perdido. Mas ele vai ficar preso ali, entendeu? E ele não vai conseguir sair dali e no entanto, a gente tem que conseguir fazer ele também, ou ele merece também uma aula a 500, né? Assim, e ele tem que lutar por isso. Agora, como que ele faz? Eu tenho uma ideia mínima, assim. Eu acho que vocês já passaram por isso. Eu já passei várias vezes, eu vou abrir meu coração aqui. Várias vezes eu fiz um orçamento para um cliente. E na hora que ele pede orçamento, ele fala, a demanda vai ser essa. São 100 horas de edição de vídeo, vai ser um videoclipe, Eu calculo, penso, caraca, vai dar 100 horas. Eu tô cobrando tanto, sei lá, vai dar 8 mil reais, sei lá. Na hora que eu vejo 8 mil reais, eu tive isso várias vezes ao longo da vida. Eu tive uma crise de achar que era muito dinheiro pro que eu ia fazer. Eu fiquei, caraca, não é possível, cara, 8 mil, ele não vai achar bom. Eu vou ter que dar uma baixada. E aí eu tentava mudar aquilo, sabe? Não, acho que eu vou tentar mudar um pouco, vou tentar fazer o orçamento um pouco menor, aí fazer o orçamento por 7. E enviava o orçamento por 7 pensando, cara, se ele pedir menos, eu vou... Aí ficava naquela crise, sabe? E depois que o cara aceitava... de primeira. O cara aceitava, pagava, lá no meio pensava, caracas, eu devia ter cobrado 30 pra fazer essa merda que eu tô fazendo. Porque, tipo, tá muito pior do que eu imaginava. Então a minha primeira sensação quando eu tava montando o orçamento tava certa. Tipo, eu tenho que me seguir ao que eu estabeleci pra mim. E eu tenho que fazer isso. Então se eu pudesse dar um conselho pro Heineken jovem seria... Quando você fizer um orçamento, não pense que ele tá caro demais, porque ele não está. Ele já está a menos do que você deveria. O trabalho sempre vai ser maior. Sempre se mantém na parada. E eu acho que foi a Fernanda Pacheco, se eu não me engano, que é a assistente, né, da EDT, que disse isso. Que são os assistentes que têm que definir o que um assistente é. E eu pego essa fala genial que eles tiveram na discussão da live da EDT lá, e trago aqui, tipo, somos nós que temos que estabelecer não só o que a gente é, quais são as nomenclaturas que a gente usa, mas de fato qual é o trabalho que a gente tem. E se a gente começa a se manter assim, vai acontecer naturalmente isso que o Duca colocou. Vai ter cliente que não vai querer pagar, aí você simplesmente pega o mesmo pacotinho e vende para outro, cara. Mas não muda o seu pacote sempre. Tudo bem que às vezes é obrigatório que você tem que pagar seu aluguel. Ok, a gente sabe. Mas tenta se manter porque uma hora cai, sabe? Uma hora funciona. É muito importante você entender o seu valor, sabe? Todo orçamento que você estabeleceu. E apostar no valor que você acha que é o legal, né? Porque aquilo, você tá cobrando 300. Aí um dia você fala, cara, meu trabalho vale 1.000. Você vai perder 1, 2, 3. Quando virar o primeiro 1.000, teu trabalho começa a valer 1.000. E isso acontece total, assim, né? Todo mundo teve essa etapa, assim. Tá vendo? O Duca resumiu em menos de 10 segundos o que eu falei. Cara, é lógico, pelo amor de Deus, é parecer com que eu acho que as pessoas só não conseguem porque elas não vão até lá, muito pelo contrário. E muitas vezes eu mesmo me questiono se eu ainda não tô na Zona Norte pra sempre, que é da onde eu vim e da onde sempre estarei, sempre pertencerei. Então, no sentido, né, simbólico dessa conversa, né, que é aquele lugar, parece que eu tô sempre lutando por um lugar que é onde já tem gente cobrando mais, mas quando eu chego lá, parece que eles pagam menos. Ou parece que eles pagam o que eu peço, mas depois o trabalho acaba sendo muito maior do que o comprado. Então, isso acho que é uma luta eterna, né? Acho que é um pensamento eterno que a gente tem e deve ter, não é um problema. Até porque, se tudo caminha como a gente espera, é natural que com o tempo, de fato, você vá andando de lugar, né, saindo do lugar e aumentando o seu valor, ou melhor, se valorizando mais. O que me preocupa eu fico realmente preocupado, porque assim, essa coisa nem todo mundo tem o perfil do Duca, do Heineken e o meu, entendeu? Aqui eu entendi que eu não vou ganhar, eu vou pra outro lugar e, sei lá, tem gente que tem mais dificuldade de... Mas é por isso que tem que ter a regulamentação. Exatamente. Ali, o sindicato, seja o que for, que aí fala, o piso tá aqui. Não, não só o piso, mas... Eu acho isso que você jogar o mundo, né, tem ido, sei lá, essas políticas neoliberais e, enfim, a gente entra nos papos mais a fundo aqui, mas essa coisa de, tipo, todo mundo, você é o filmmaker, você é individual, você faz tudo, você é o PJ, você é sua empresa, e aí você, enfim, você tá jogado no mundo, você tem que, lutar pelo que é teu, sacou? A gente não tem...
até na discussão do grupo eu falei, a questão não é nem questão de oportunidade, é questão de segurança social, tá ligado? Claro. Não, emocional, tudo. E uma coisa, Rafa, que assim, eu acho que eu vou falar uma coisa, pode ser bem agressiva também, já que o Duca falou que ia ser agressivo, eu vou ser agressivo também. Uma parada que é bem agressiva, mas que é muito fundamental, e eu vou falar só pra quem tá nos ouvindo, que tá começando. Pra quem já tem mais de, 2, 3 anos, 4 anos de carreira, não é pra você não. Mas é pra quem tá começando nessa parada, pensando nisso. Você tem que pensar que existem 2 tipos de profissionais que você vai perseguir ou se inspirar. Tem aquele profissional que vai passar a vida toda vendendo a profissão que ele faz. E tem o profissional que vai passar a vida toda vendendo o trabalho que ele tem. O profissional que fica vendendo a profissão, ele vai ter mais publicidade, ele vai acabar falando mais do trabalho dele, e é ele que também acaba vendendo esse sonho que o Rafa tá colocando. Vendendo que basta você ser muito criativo e botar o seu olho na rua que tá tudo certo, basta você ir fazendo. E não é necessariamente assim, porque existem condições sociais gigantescas, e eu posso falar isso porque eu vivi no Brasil por muito tempo e agora eu moro aqui no Canadá, e as coisas não são diferentes porque eu tô no primeiro mundo. Pelo contrário, aqui os perrengues são os mesmos, só que em dólar, sacou? Tem mais fluxo, é melhor, mas é melhor comparado a um aspecto. Mas os mesmos tipos de problemas acontecem igual, justamente pelo mesmo lado, porque tem uma galera que vende que tudo é lindo, tudo é fácil, tudo é bom, se você acreditar simplesmente que você pode ser autônomo, empreendedor e empresário de si mesmo, com 1 ano de carreira e uma câmera na mão. Essa venda, ela é verdadeira, porque ela existe e ela acontece, você conhece profissionais que se deram bem e que se darão bem, só que ela não é um standard para toda e qualquer pessoa, só que às vezes ela é vendida assim também. Entende? Então eu sugiro que pra quem é muito novo, pegar sempre o produto. Tipo, não o profissional. Pensa no resultado. Tem um filme que eu adorei. Caraca, esse filme é lindo. Quem foi que fez? Foi fulano. Tem outro filme que é muito bom, que foi fulano também. E vai seguindo o produto artístico que você curte. A campanha que você acha massa. O workflow que você acha massa, sacou? E não necessariamente o estilo de vida, ou tipo, eu vou seguir o Peter McKinnon porque ele é fera, eu quero fazer como ele tá fazendo. Me parece começar com o pé errado, sacou? Concordo 100%. Mas é isso que você falou, cara. Eu ia até complementar naquela hora, eu vou complementar agora o que eu ia falar naquela hora da música, do road, quando eu fazia tudo, carregava, montava, afinava, porque uma vez eu trabalhei num festival que tinha uns gringos também, de uma banda, e o cara viu eu chegando, carregando equipamento, desmontando, afinando, aprendendo a bateria assim pra ela não andar, cara, quem é músico sabe. Bumbo anda, aí você, pega um preguinho, prega ali na frente, faz um prendedor pra ela andar, enfim. E o cara, bicho, ele era road de batera também, ele tinha um puta cinto daqueles do Batman, com todas as ferramentas que você pode imaginar. Eu tinha um alicate, uma fita isolante, era só o que eu tinha. E a unha? E eu fazia tudo, e ele falava assim, cara, qual é o nome da sua função? Eu falei, cara, eu sou road. Ele, mas por que você faz isso tudo? Ele não entendia, de fato, ele não entendia. Ele, cara, eu sou road de bateria, eu não posso nem mexer na guitarra. Eu falei, cara, mas a banda aqui não tem grana pra, pagar um pro batera, um pra guitarra. Aí ele, mas aí você tem que falar com eles. Então, assim, é tão distante quando a gente tem algo muito claro, né? Quando você fala de uma coisa que é muito clara e a outra pessoa é muito diferente daquilo, fica sem sentido, sabe? Fica sem sentido a conversa. Então acho que a gente passa muito por isso, Rafa, e acaba, acho que o termo até que rolou lá foi meio que tipo uberizando a profissão, que é uma coisa que a gente acaba fazendo, jogando lá pra baixo, não tem mais valor, a hora paga não justifica, porque, cara, é o bunda lelê total, não tem. O que um editor faz? O que o montador, o que o assistente faz? Porque se isso fosse muito claro, o próprio contratante não me contrataria pra fazer animação, por exemplo. Ele falaria, né, assim, se eu não fui tão claro, ele não me contrataria pra fazer um motion. Ele falou assim, cara, eu preciso que você monte o filme. Pra quando ele fala isso, eu entendo que eu vou pegar o footage e vou montar o filme, né, e vou jogar tudo que eu tenho ali nos lugares certos. Mas ele fala, cara, aí tem esse logo, você faz ele vindo com uma luz e tal. Eu falo, cara, mas a gente tem que chamar um cara do motion, que é especialista. Mas você não é editor? Então parte dali também. E você perpetua a lógica, o workflow do caos, né, cara? Eu tô num trabalho aqui... Total. Eu peguei, assim, por conta de um relacionamento com uma diretora, eu não pegaria esse trabalho, enfim, acabei pegando mais por conta do relacionamento mesmo do que pela grana. Mas quem nunca? Nunca? Total, é isso. Você escolhe, muitas vezes vai acontecer isso na carreira. E até uma dica pra quem tá começando, que o Heineken falou, não olhe só a grana também, né? Se você tá podendo abrir mão, às vezes, da grana por conta de um investimento pessoal que você tá fazendo ali profissional, vai fundo também. Você acha que vai dar jogo, claro, né? Apostas tem que ser feitas, é assim que se cria relacionamento. Só que o que acontece? Você chega no trabalho, cara, e aí pra mim foi um choque, porque eu tô, né, na publicidade, numa das maiores produtoras do país e tal, em que tudo é segmentado. E aí cheguei no trabalho e, tipo,
a pessoa me questionando, mas e o... querendo que eu montasse, fizesse composição, sabe, dentro da montagem. Cara, não, me manda isso num arquivo alfado, sabe, só pra eu aplicar aqui, entendeu? Claro. Você não faz também a sonoplastia ou não sei o que, blá, blá, blá. E aí você fala, cara... não, sabe? E aí a cereja do bolo foi, depois de, enfim, era pra ter acabado em 2 semanas, levou 1 mês. A cereja do bolo foi, tá, beleza, agora precisa fazer a cor, né? Eu falei, gente, não, definitivamente não. Faltou, quase assim, faltou uma coisa aqui, Rafa. Tipo, né? Porque pra eles é tipo isso, você não é o cara que faz o vídeo, e o vídeo não tem cor, áudio, mix, tal, então você é o cara que faz. E essa coisa da falta da referência, né? Porque o que eu vejo é que chegou a esse ponto por conta da democratização audiovisual, tecnológica, né? E foi esse um dos pontos da discussão lá também. Eu acho que é muito legal o que a gente tá vivendo hoje. Não acho que se eu pudesse interferir ou mudar a história do que aconteceu, eu faria. Mas a gente tá pagando um preço, porque a verdade, a velha história é isso, que hoje em dia qualquer um compra câmera, qualquer um compra computador e é um editor, é um videomaker, né? Então assim, o ponto da discussão que a gente teve até foi de te falar, é legal... Até que ponto é legal esse cara pegar esse trabalho e cortar a produtora? É legal pra ele, mas ele, quando... Aí, enfim, a gente volta num assunto que é ele, quando cresce, ele percebe que não tá tão legal assim. Que tinha uma lógica a produtora cobrar o que ela tava cobrando, né? Mas é o que o Heineken acho que comentou ali no começo. Isso também acontece porque a régua do comprador é baixa, né? Então, assim, se o cara manda um vídeo pra mim, eu sou músico, eu sei fazer uma mix honesta, mas quando eu tenho um trabalho aqui que é a Vera, tal, de empresa, grande, marca, é lógico que eu boto uma produtora pra fazer. E eu acho que a régua do consumo abaixou também. Se você for pensar... Exato. Não. Eu sei que você tem um canal do YouTube e você não é desse tipo de canal, que muito pelo contrário, é muito bem feito, mas a verdade é que você nem precisaria fazer naquela qualidade toda que vocês fazem, né? Porque com as pessoas certeza hoje... absoluta. Quantos canais tem que é tipo muito mambembe, velho? Muito... E muita gente comenta isso no AVZ, se você procurar, tem bastante esse comentário, assim, cara, esse canal parece gringo. É fora da curva, mas enfim... Não, cara, o canal é bem brasileiro, mas aí depois que você entende, é porque ele realmente se preocupa com o áudio que tá mandando, ele se preocupa com uma coisa já num detalhe profissional, né, assim. E aí o ponto é, o que antes precisava de mais grana, não precisa mais. Você vai falar, tudo bem, surgiu muito mais demanda de gente que não podia pagar o que se pagava antes. O problema é que quem tinha grana pra pagar antes, acaba que não vai gastar aquela grana, porque sabe que dá pra fazer mais barato, né? Então, mas aí eu somo da seguinte forma, eu acho que o grande mal que a gente tá vivendo é que, tanto pelo fato das câmeras estarem menores e mais acessíveis, a gente não precisar de uma máquina de rolo e ter plugins de áudio, a gente não tá só bypassando a tecnologia, a gente tá bypassando as pessoas. E isso é que é o problema. Porque uma coisa é eu conseguir, hoje, na minha casa, ter um Pro Tools e captar e gravar um disco. Isso é uma coisa. Agora, não significa, óbvio que eu tô tirando aqui exceções, né, caso eu fosse um puta editor de áudio e mixer, enfim, engenheiro, mas isso não significa que meu disco, embora eu use o mesmo Pro Tools, o mesmo microfone, ou o mesmo plugin que é usado lá no estúdio XXX que eu contrataria há 20 anos atrás, eu vou ter aquele resultado. Então, aí é que tá o problema. As pessoas falam, mas hoje um filme que custava 100 pau, a gente faz com 20 mil. Fala, tá, mas ele podia custar até 1.000 se você fizesse só com um cara, mas ele custa 20 mil porque você tem um cara pro áudio, tem um cara pro vídeo e tal. Só que o problema é que a gente tá querendo, como você falou da régua, da expectativa, né, tá cada vez mais baixa, a qualidade do áudio não é uma percepção, né, a gente, via muito mais filme no cinema, hoje a gente vê no Netflix, a compressão, a qualidade já nem é boa, e a galera tá de boa, tudo bem, eu não tô nem querendo entrar nesse assunto se essas pessoas estão certo ou errado, porque não existe isso, mas ainda existe uma preocupação lá atrás, no backstage da Netflix, de fazer um filme com a qualidade, vamos dizer assim, entre aspas, de cinema. Sim. Então acho que o que a gente não pode deixar acontecer é, marca tal de entrega de comida, você quer que eu faça seu vídeo? Mas você quer que seu vídeo fique igual de verdade? Então vamos pagar uma estrutura de verdade. Mas você não consegue fazer tudo em casa hoje com o MacBook? Eu falo, cara, eu consigo fazer uma parte dele com o MacBook. E tem outro cara que talvez use o MacBook também, mas ele faz outra parte. Eu acho que tem que ficar claro, não é só o valor, é justamente acho que essa foi, de fato, a gente tá aqui concluindo highlightando, como eu gosto de dizer, marcando, né, reforçando o que o Heineken começou a discussão, que é quem faz o quê? Quem faz o quê? O preço, cara, eu acho que no capitalismo, livre mercado, todas essas histórias,
essas discussões vão ser eternas, mas você consegue ainda de algum jeito, lógico, né? Ou categorizando, o cara é o cara que só carimba, ele ganha tanto, e o outro é o artista que carimba também, mas ganha 10 vezes mais porque ele é artista. Isso é uma coisa. Agora, o que fazer, o que tem de função, isso não pode ser esquecido, isso não pode ser misturado. E a gente não pode se iludir, cara. A gente também não pode se iludir, às vezes, não que a gente esteja, mas o grosso pode acabar se iludindo de que essas definições, elas perpassam necessariamente pelo viés capital, né? Pelo viés da grana. Exato. E na verdade não, porque assim, se você for usar exemplos super famosos, o Parasita, por exemplo, o Jin-Mo Yang, que é o editor do Parasita, numa entrevista que ele deu, quando o Parasita foi indicado ao Oscar e tal, num podcast, o cara acho que é Rough Cut, que é meio da Avid, né? Tipo, o cara é super funcionário da Avid, ele fala muito da Avid o tempo todo. E ele tava perguntando sobre ele sempre fala sobre o workflow, ele tava perguntando sobre o dailies, como que o DIT dele, como que o dailies, como que faz aquilo, sabe? E ele falou que não tem dailies lá, tipo, não rola dailies, eles não fazem. Tipo, o editor... Grava tudo. O editor assiste a cena logo depois de gravar, sabe? Tipo, o cara filma, ele vai lá no set mesmo, já tá lá, o editor já está lá, o diretor assiste a cena logo depois e volta e faz outra. Tipo, não existe não existe uma gama de gente que, tipo, no Hollywood ou até no Brasil tem, que é uma ligação entre o aparelho, tipo, o driver, o arquivo da câmera até a ilha e depois isso de volta pro editor. Existe um monte de profissional que foi realocado pelo mercado mesmo. Tipo, eles não precisam ter um assistente ou um decupador ou um dito, não precisa. Eles não precisam, eles não sentem necessidade. E é um filme com bom orçamento, que ganhou o Oscar, entendeu? Que não é necessariamente a gente sempre pensar que o fato de não ter esse profissional é porque a gente tá falando de um mercado precário. Porque não é. Pode ser uma questão estética, pode ser uma questão política, pode ser uma questão geográfica, pode ser várias. Mas é fundamental a gente saber onde a gente tá, quem são essas pessoas. Eu acho que é justamente isso. Ali eles é um combinado que não sai caro. Eles entendem que o processo deles não precisa. É diferente de quando você não tem porque é mambembe ou porque não tem dinheiro. Porque muitas vezes o que acontece é precisa e não tem. Sim, exato. Eu acho que esse é o grande lance. Lá como a gente fala muito de alterações na publicidade. Pô, precisa fazer 8 versões até mostrar pro cliente? Por que já não mostra pro cliente na segunda? É menos dinheiro que gasta, é menos trabalho que se faz. Então se entenderem isso, vai gastar menos dinheiro, vai fazer... E eu acho difícil alguém chegar depois de uma realidade, disso virar uma realidade, e falar, não, porque precisa ter 8 versões. Não, isso é um processo burro. Então, nesse caso deles, como você falou, não acho que é uma questão de falta de grana, muito pelo contrário. Eles entenderam que dá pra simplificar e fazer de uma forma legal. E até esse lance, assim, como eu tava dizendo, e complementando o que o Duca disse, que era essa relação de você não só não precarizar, mas você também levar em consideração o tipo de profissional que você quer seguir. Eu acho muito importante a gente... Tem clientes que vão te cobrar pra você poder fazer tudo, porque você tem um MacBook Pro na sua casa, então você vai poder fazer tudo, a mix e tudo mais. Você como profissional, tem que pensar que também você representa, embora seja muito difícil, mas você também representa uma categoria. Você também representa um coletivo de outras pessoas. Assim como você teve dificuldade, outras pessoas que estão chegando atrás de você, que estão chegando depois de você, vão pegar o caminho andado que você também fez. Então existe uma certa responsabilidade também social e da gente se unir nesse sentido de estabelecer que tipo de venda de profissional a gente vai fazer. Quando o Duca coloca que você, tipo, estabelece pro cliente, cara, não dá pra eu mixar. Tipo, eu posso, mas existe o profissional da mixagem, talvez você não conheça, mas existe e ele cobra X. Eu até conheço ele, se você quiser eu linko ele aqui. Mas a gente tem que fazer uma piada com isso agora, que eu não vou me permitir deixar passar. Do jeito que a gente manda o áudio, pelo menos a gente que já tem pelo menos, sei lá, 10 anos de carreira, o jeito que a gente manda o áudio, esse cara que ouve, pra ele tá bom. Rola. Agora eu faço a piada. Será que a gente devia cagar o áudio pra mandar zoado? E ele fala, pô, mas a música tá ruim, o áudio tá... Não tô ouvindo a voz no meio da trilha. Fala, pois é, cara, tem que contratar um cara pra mixar. Será que deveríamos começar a fazer isso? É uma ideia. Entendeu? Mandar o filme preto e branco. Manda preto e branco. É porque tem a parte da cor, então agora tem um cara pra colorir. Porque já assim... viu? Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é assim, né? Que os caras vão tentando cortar o orçamento. Eu falo, cara, pô, mas o cara do som pra quê? Não, deixa. Aí o som fica super eco, né? Aí o cara, não, mas... Figurino é desperdício de dinheiro. Aí, puta, fica com umas roupas de estruxo. E aí o vídeo vai cagando, né? Eu falo isso porque uma vez, cara, eu tenho um job corrido pra cacete. E assim, cara, né, assim, meu background ali, músico, eu não consigo. Eu tenho que fazer uma pré-mix, óbvio, gente, né? Qualquer editor, nem músico precisa ser. Ele vai colocar ali pelo menos uma relação de debate proporcional entre diálogo e música e tal. E nesse job, cara, eu tava tanto na correria que eu mandei uma versão quase que colada, a trilha com a voz. Não tava dando pra entender. Como eu já tinha visto
visto pra cacete, né? Eu já sabia tudo que tava acontecendo, já tinha, obviamente, ouvido a voz separado, então tava tudo certo, só o volume que tava bem errado. Cara, o feedback foi assim, cara, você consegue baixar só um pouquinho a música pra gente mandar pro ar? Olha. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, o áudio tá completamente cagado se eu pegar e separar. Na hora que eu botar no volume, né, a trilha vai vir com sala pra... O diálogo vai vir com sala pra cacete, tem um monte de S sobrando e tal. E a pessoa não percebeu, então eu tenho até medo de mandar um negócio, como eu disse, cagado, e a pessoa fala, puta, maravilha, Duca, vou botar no ar. E ia assim, porque eu não sei como, porque é isso que a gente tá falando assim, mas teria que ter me avisado antes, sabe? Você, não tem grana pra isso, você não dá um tapa. Então, esse lugar é que a gente fica, sabe? Tipo assim, mas se eu tiver que pagar mais 1.000, mais 2, mais 1, mais 500, pro cara do áudio, não dá pra você deixar mais ou menos, porque a gente só vai botar no YouTube. Então, cara, realmente é uma grande várzea, assim, né, cara? Então, assim, é importante eu acho que, novamente, eu acho que o Sala cumpre essa função, o grupo do Sala VIP cumpre essa função, né, pra quem tá lá, discute realmente esse tipo de assunto, que é assim, vão tentar te vender que a profissão é fantástica, que você consegue fazer dinheiro fácil, é só você botar sua coragem e sua câmera na mão e vai. Isso em parte é verdade, mas em parte toma cuidado, porque você pode tomar muito caldo, pode ser muito prejudicial, e as pessoas que falam isso estão 20 anos de carreira, ou 10 anos de carreira, e o mundo mudou nesses últimos 10 anos o suficiente pra ficar muito distante do que essa pessoa conseguiu. E também existe hoje esse lance da tecnologia, né? Vou tentar até falar uma coisa aqui meio na contramão dos próprios Sala, que a gente tem muitas transições, muitos plugins, muitos efeitos já presetados, né? Muitos presets. E isso são empresas também que estão vendendo essas coisas, né? E essa ideia de que esse tipo de coisa facilita o trabalho do editor é verdade. Ele facilita o trabalho. Assim como um HD SSD facilita o trabalho, assim como um bom computador facilita o trabalho, mas nunca foi e não será o equipamento ou o computador que vai fazer você ter um bom trabalho. Nunca foi e nunca será um bom piano que vai fazer você compor uma boa música. Nunca foi e nunca será. E é muito importante para quem tá começando se ligar nisso. Não vai precisar, você não precisa comprar uma câmera que faça 120 frames e... Sabe, você não precisa aloprar e não, eu preciso fazer porque eu tenho criatividade, só me falta a câmera. Não. Te falta estudo, te falta conversa, te falta diálogo, principalmente de ver onde você tá e o quanto você consegue financiar a sua vida através desse seu produto artístico. Porque ao contrário do que as pessoas estão sempre dizendo sobre arte, ela não é abstrata, ela não é impalpável, ela não é qualquer coisa de salvação. Ela é muito pé no chão, você tem que ter noção que esses elementos, eles facilitam o trabalho que existe, mas o trabalho tem que existir antes. Belíssimas palavras. Olha aí. Não sei nem o que dizer depois dessa, rapaz. Heineken sendo Heineken, né? Pois é. Não, mas eu confesso que eu tenho uma preocupação, cara. Eu sempre acho que sou esse cara... Porra, cara, humanitária mesmo. Eu lembro até hoje, assim, da... Você é um comunista de esquerda, né? Pode falar. Não, mas peraí, mas dá pra ser os dois, pô. Dá pra ser os dois. Dá pra fazer as ONG e dá pra tirar dinheiro dos publicitários, gente. Eu sempre fui um cara... Eu sempre fui um cara do cálculo, né? O Heineken outro dia até tirou um sarro de mim, né? O Rafa pensa tudo em porcentagens, não sei o quê. Mas eu fui embora de humanas né? Enfim, acho que o editor tem um pouco disso de cálculo também, enfim. E aí eu lembro dessa coisa do Uber e tava me fascinando isso na época que surgiu e tal. E eu tava pegando bastante Uber e conversando com muitos motoristas de Uber. E, cara, pra mim, assim, eu cheguei numa conclusão muito rápida. No começo tinha uma certa vantagem, acho que os preços pagava melhor, eu não lembro. Mas, assim, em dado momento, eu comecei a perceber que eu falei, cara, esse sujeito, ele não tá contando a gasolina que ele tá gastando, a desvalorização que o carro tá tendo, o desgaste que o carro tá tendo. Porque, assim, eu sou meio fanático de controle de gastos. Já falei até no outro episódio do Organize e tal, aplicativo. E principalmente com carro. Eu gosto muito de carro, enfim, desde moleque e tal. E desde que eu comprei meu primeiro carro, tipo, eu sou do cara que tem a pasta com todos os recibos de tudo que aconteceu no carro nos 12 anos. Quando eu entreguei a pasta, quando eu vendi meu carro... Chegou à conclusão que não vale a pena ter um carro, né? Pois é. Se você fez isso tudo, você chegou à conclusão que não vale. Exatamente. Esse é o ponto. É um fetiche meu, é uma coisa, é uma regalia, que você gosta e curte, Exatamente. Lógico. E tem todo o direito, é lógico. Exato. Pra poder ir a hora que eu quiser, e, enfim, eu pago por isso, né? Só que eu sei o custo que isso tem, você me entende? Sim. E aí... Quando eu começava a conversar com esses caras, e toda vez eu abria os olhos pros caras, e era até meio triste, porque assim, o cara... Caía na real, né? Porque o cara falava assim, porra, mas, nossa, eu tô tirando 5 mil reais por mês aqui, nossa, eu tô feliz.
Aí eu falava, caralho, mas assim, meu carro é parecido com esse daqui, e eu, usando só pra ir trabalhar e voltar lá, ele me custa, na época era 800 mil reais, assim, que eu pago de vários tipos de coisa que você pode imaginar. Era minha conta do ano, assim, tipo, desde tudo que diz respeito ao carro, pneu, óleo, quebrou peça, sei lá, seguro, taxa, multa que você pode levar, enfim, você tira uma média. Ou seja, você não ganha 5, você ganha 4. Fora que o cara tá tendo um desgaste 3 vezes maior, 4, 5 vezes maior do que eu. Porque eu gasto, sei lá, 1 hora, gastava, né, quando o mundo era normal, eu gastava, sei lá, 1 hora entre ir e vir. O cara passa 8 dirigindo o carro dele. O carro dele desgasta 8 vezes mais rápido. Então, assim, e aí eu traço esse paralelo pro videomaker. Eu tenho muitas conversas dessa com a galera. De pensar, cara, esse cara, legal, ele olha lá, porra, agora eu sou PJ, eu ganhava antes, era 2 salários, 3 salários mínimo, agora eu tô tirando, sei lá, 10 pau. Tá, legal, cara, 10 pau é uma bela de uma grana, mas assim, não tô dizendo que isso é um mau negócio, mas o ponto é, as pessoas, eu acho que às vezes falta o cálculo de tipo, porque o videomaker principalmente, ele tem que estar sempre com a última câmera, que custa 20. Se ele aparece no evento lá, né, o contratante às vezes olha só pra câmera que o cara tem. Ele precisa ter um drone, o drone, eu tava conversando até outro dia com um amigo meu, o cara que só tá fazendo drone, ele tem 13 drones, porque é normal pifar, caraca, quebrar, cair, perder tudo. Some, vai embora. Aí o dólar é R$5, aí você tem que ter a ilha, porque você é um videomaker, então você tem que ter o cartão, você tem que ter as lentes, você tem que ter... Você tem investimento de 100 pau, 150, 200 pau, até você bater aquilo, você tem que fazer 3 anos de diária. Aí o ponto é, será que esse cara que tá, sei lá, uma média de 7 a 10 conto por mês, tá ganhando realmente mais do que o cara que tava numa produtora como assistente, sei lá, até fiz essa comparação no grupo, que não precisa investir em nada, que não tem gasto nenhum, entendeu? Ele vai pra produtora, vai pra uma... sei lá, pra uma emissora, você sacou? Às vezes o discurso é muito... Enfim, é essa coisa. Eu acho que é muito... sei lá, pra mim... Pra mim, esse discurso aí, ele só vale quando o cara fala que é uma opção, né? Ele fala, eu prefiro ter a minha liberdade, trabalhar a hora que eu quero e tal. Quando entra realmente na matemática, eu tô contigo total. Se bobear, não sabe por quê, cara? Porque o que eu vejo é que, na verdade, todo mundo tá sendo empurrado pra esse lado do audiovisual. Você me entende? Sei lá, a gente não tem grandes carreiras a serem... Você tem no cinema, mas a galera mesmo do audiovisual não tem, saca? Tipo... Até porque as produtoras aqui, que já são pequenas médias, né, pra médias grandes, quando o contrata fala, cara, você edita, você faz motion também? Os caras já estão fazendo isso. Não pensa igual ao cinema. Então, às vezes acaba mais fácil. O cara, bom, já que eu vou ter que fazer o motion, editar, fazer o log e tal, é melhor eu trampar por fora e ter minha liberdade. Eu acho que... É empurrado para um lado porque é isso, é cada vez menos a categorização, cada vez menos... Cara, eu sinceramente, se eu tivesse... É que eu, enfim, vim de uma época um pouco anterior, consegui me segmentar e hoje eu tô bem satisfeito onde eu tô. Pretendo alcançar voos maiores, mas, enfim, tô tranquilo. Mas se eu, por exemplo, tivesse... Eu não sei, cara. Eu acho que eu repensaria se eu gostaria de trabalhar com audiovisual hoje, do jeito que ele tá, saca? E eu vejo que as pessoas não enxergam isso, saca? Mas cara, música, audiovisual é só louco. Mas é só louco, mas lógico. A gente só faz porque gosta, cara. Mas é lógico. Mas você sabe que isso, na verdade, é o que fode a gente também, né, cara? Porque as pessoas sabem que a gente gosta dessa porra. Cara, uma pessoa comum que não curte e de repente você ensina ali a lida, ensina o ofício e bota ela pra fazer, quando ela vê a realidade ela sai fora. É lógico. Ninguém quer pegar uma versão e fazer 3 horas da manhã que chegou. Ninguém quer isso. Eu fiz exatamente isso, cara, que rolou comigo. Um amigo meu que antes da pandemia, né, eu peguei um curta pra fazer e ele sentou e falou, cara, eu tava a fim de aprender, né, vou fazer o shadow e tal contigo e tal. Ok, vai. Aí ele sentou comigo e, tipo, em 2 dias ele falou, cara, eu nunca seria editor. Aí eu, por quê? Ele, cara, porque eu não aguento ficar assistindo o mesmo trecho 60 vezes. Tipo, você chega a ouvir o mesmo trecho. Uma vez eu tava editando um podcast e aí uma amiga minha falou assim, cara, você consegue ouvir, você precisa ficar ouvindo o cara falar essa frase 80 vezes? Aí eu, como assim? Você tá ouvindo essa frase, o cara falando uma frase 80 vezes, você botou no looping e tá ouvindo isso 80 vezes, você precisa fazer isso? Eu, sim, eu quero achar uma frequência que eu tenho que cortar. Então eu tô ouvindo aqui. Pra mim é normal. E ele falou, cara, eu nunca faria isso. Tipo, eu na segunda já tô de saco cheio. Tirando essa loucura de fato tem essa loucura mesmo.
Você falando parecia minha esposa falando aqui comigo. É incrível. Ela se irrita muito, assim, eu tenho que fechar a porta porque ela não... Botar o fone, da quarta vez que você deu play, ela fala, você é louco, velho. Assistindo... Ouvindo o mesmo trecho, dá o play em outro pedaço. O mesmo trecho 10 vezes, Só que sabe o que eu fiz uma coisa aqui, rapidinho? Você sabe o que eu fiz e eu tenho sentido que isso pode ser uma opção, eu não sei ainda porque eu tô em teste, então vai uma relação anedótica para as pessoas que estão nos escutando e testarem e também entrar em contato para ver se de fato isso rolou com vocês. Eu tenho tentado diversificar e aproximar as pessoas de mim para elas ganharem dinheiro. Quando eu pego um trabalho muito grande, eu tento chamar outras pessoas e eu diversifico esse trabalho para outras pessoas, provando pro contratante que ele precisa pagar uma pessoa de áudio separada e eu já tenho ela. E que ele ganha qualidade com isso. Isso, e ele precisa pagar um cara da câmera, porque eu posso ficar na câmera, mas eu vou contratar um cameraman porque é melhor que tenha um cara na câmera. E aí eu pago o mesmo valor total que eu pegaria eu pegaria um valor gigante disso tudo, aí eu diversifico, diminuo a minha porcentagem, eu de fato ganho menos, eu passo essa grana para essas outras pessoas, só que eles também fazem o mesmo. Então eu acabo entrando em um trabalho que eu nem ia conseguir com um público que é um target que não é o meu, que é um povo da área de música, porque isso aconteceu aqui, eu trouxe o pessoal do áudio pra trabalhar nos meus vídeos, e aí quando os caras que esse cara do áudio gravava quiseram filmar um clipe, eu que entrei lá, sacou? E aí eu comecei a perceber que o dinheiro fluía mais se eu tentava diversificar com profissionais mesmo. E o cara que tá te contratando, obviamente, vai ficar mais feliz se ele ver que ele botou 30 pau ali e tem 15 pessoas trabalhando em vez de... Não, e é uma questão sine qua non pra mim. Eu sempre estabeleci isso. Tipo, a gente vai fazer um documentário e tal. Sim, mas eu preciso de alguém no áudio. Mas você não pode fazer? Não tem como eu fazer. Não tem como eu monitorar a luz e monitorar o lavalier ao mesmo tempo por causa do fio. O cara que fala isso aqui tem medo de parecer incapaz, né? O discurso tem que ser seguro, né? Você tem que ser o MacGyver, né? Você ser o MacGyver é o default. Ou então na linha que o Heineken falou, olha, cara, eu trabalho com áudio também há tantos anos, eu teria total capacidade, agora acho que faz mais sentido a gente botar alguém pra eu cuidar melhor da atuação. Isso. Então acho que aí é o discurso, né? Mas aqui é difícil, porque o cara fala, puta, então eu vou achar um cara que faça tudo sozinho. Porque tem isso, né? Mas imagina se todo mundo aplicasse isso e todo mundo começasse a fazer assim também, vai chegar uma hora que o cara não vai achar, ou vai achar um que realmente não vai satisfazer ele, sacou? Ele vai achar alguém que vai fazer mais barato, mas vai entregar um material pior. O ponto pra mim é que as pessoas só vão começar a fazer isso se elas tiverem referência. Se elas tiverem ouvido Sala, se elas forem pra faculdade, se elas fizerem curso, se elas conversarem com o Duca, se elas assistirem, o AVZ. Ouvirem o Segundo Corte. Exatamente, Segundo Corte. Ou bem lembrado, o Arquipélago. Mas o problema é que a gente sabe, enfim, cara, é o mal das artes mesmo. Acho que você tem razão, é isso. É difícil, é uma eterna luta mesmo. Porque, cara, eu vejo assim, eu sei lá, sou, né, classe média, branco, enfim, cresci numa galera em bairros bons aqui de São Paulo e tal. Cara, todos os meus amigos, assim, sei lá, 80% dos meus amigos estão, sei lá, a gente tava lá e tal, junto, foi todo mundo pra faculdade. Um foi fazer farmácia, outro foi fazer química, outro foi fazer medicina, engenharia, todas essas carreiras, enfim, bem-sucedidas aí, que a gente, bem estabelecidas, né? Galera de administração pra caramba, financeiro e tal. E assim, cara, eu vejo, brother, eu estudei tanto quanto esses caras, sabe? Tipo, vários deles. Estudo até hoje, assim como eles estudam até hoje. E aí você, sabe aquelas reuniões, aquelas festas que você reencontra a galera e tal? Porra, o cara tá com um puta carrão, o cara tá viajando pra caramba, tem o carro da empresa. Tá tudo sonegando imposto, Rafa, tá tudo sonegando imposto. Os caras tão enganando os outros. Isso aí tá tudo passando dinheiro, Não, cara, mas eu vejo assim, até de pessoas próximas, bicho, de tipo, sabe o que é, cara? Tá tudo muito mais regulado, sacou? O cara tem plano de saúde na empresa. Mas é só você ver que nosso país, a arte que tá no topo é uma bosta. Por quê? Porque não é arte. A arte, desde que o mundo é isso. É o cara pedindo um pão em troca de arte. Sempre foi. Então, assim, você pega uma artista cantora no Brasil que tá fazendo sucesso. O que tem de arte naquilo ali? Nada. É por isso que a gente tá nesse lugar. É muito natural. Deveríamos saber disso quando pensamos em seguir esse caminho. Porque realmente essa conclusão é foda. Você fala, cara... E isso que eu nem vou entrar no mérito que hoje o motorista do Uber muitas vezes é um arquiteto que não tem trampo, né? Nem vou entrar nesse lugar. Mas eu entendo que
você quer dizer total, que é esse lugar. Você fala, cara, os caras ali consolidados, de repente, pô, o pai já tinha um escritório, o cara foi, tal. Eu vou comparar até assim, ó, empresa por empresa. Tipo, das emissoras que eu trabalhei, tá ligado? Com todas essas empresas que esses caras trabalham de química, ou coisa de administração, de investimento, não sei o quê, ou hospitais e tal. Sempre o sujeito tá reguladinho, tem as férias dele, tem tudo isso. Mas Mano, sempre eu sou o cagado da roda, tá ligado? Quando a gente vai conversar, sempre eu sou o cagado. Já virou piada, saca? Tipo, hoje, graças a Deus, eu tô numa outra realidade, cagado, mas... que ele que tem dinheiro pede pra gente fazer de graça. Esse é o nível do cagado. É o cara assim, eu sou fotógrafo. Aí o cara lá, milionário, fala pra mim, puta, cara, casamento aqui. Pô, você não faz as fotos do meu casamento? Falo, pô, tá, vamos fazer. Não, então eu nem prefiro fazer, porque eu não quero te cobrar. Ele, pô, mas não dá pra fazer de graça, cara, só tirar umas fotos. É meu amigo. Olha o nível de distância que a gente... Não me peça para lhe dar a única coisa que eu posso te cobrar, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer. Você pede carona pra táxi? Não pede. Eu vou aqui na rua, o carro tá subindo pra Augusta. Falo, pô, já que você tá indo ali pra Paulista, posso entrar no carro? Não. O trabalho do cara é esse. Vou pedir carona pro taxista? Mas a gente é visto assim. A gente é o cara que faz foto. A gente é o cara que toca. E a gente é visto assim e a gente dá a porra da carona, né? Esse é o problema. Exatamente. Também, por isso que Exato. quando eu tô em grupo que tem... quando eu tô em grupo que tem artistas, ou com pessoas que estudam ou falam de arte, porque existe uma diferença entre isso aí, mas não é pra hoje, essa discussão. Quando eles começam a falar desse lance que eu falei lá no início desse episódio, que é... mas a arte é uma coisa abstrata, a arte é uma coisa que, tipo, toca as pessoas. Eu falo, é culpa sua que a gente não tem Ministério da Cultura. É culpa sua. É culpa sua que a gente tá total, nesse lugar. total. Porque a gente tem que parar com esse discurso de amor. Tipo assim, eu acho que a arte realmente é uma parada muito fantástica e não me entendam mal. Mas eu acho que isso é pra discutir com artistas. Eu tenho que ficar falando pro Duca que o cara, como esse corte é foda, que me dá arrepio de ver esse filme. A gente internamente precisa. Pra fora a gente tem que pragmatizar mesmo. Pra fora é preto no branco, é planilha, é discurso com technobubble, sacou? Pro cara ficar assustado e falar, tecnicamente é assim, não tem como fugir, se você quer, é isso. Porque esse negócio de ficar amorizando e amadorizando a arte o tempo todo, que todo mundo pode fazer, fica na mão do publicitário que vai vender uma pseudo Lady Gaga, que não é a qualidade da Lady Gaga o suficiente, e vai chegar nesse negócio que o Duca falou, que é uma coisa super famosa, mas que na verdade não tem muito conteúdo lá dentro. Não, e outra coisa que dá raiva é que assim, essa pessoa que paga a gente, o dinheiro nem é dela, né, cara? Aí a gente pede e ele fica regulando. Isso dá uma raiva. Você fala, cara, o dinheiro não é teu. Você tem um FII do seu cliente que vende, carro, trilhardário. Eu tô te pedindo 5 horas bem pagas e você que nem é dona desse dinheiro tá regulando pra pagar mal o cara que vai fazer o vídeo do carro, sabe? É um negócio, é a cultura, cara. Eu acho que a conclusão de tudo é cultural mesmo, é não saber valorizar, é não entender da área e querer determinar. É tipo, essa semana eu mandei um orçamento aqui pela produtora, que é aquilo que acontece, bicho, direto. O cara fala assim, olha, fechamos um filme aqui, tal, tem 20 mil pra você fazer isso. Fala, peraí, mas você já fechou um job com a minha parte sem saber quanto eu custo? Isso acontece direto. Os caras chegam, né, dão um orçamento e falam, é essa a grana que tem. Não é uma coisa assim, sabe, um pouco mais sutil, né, de tipo, olha, eu tenho 20, tenho 30. O que a gente consegue fazer com isso perto desse meu desejo? Não, é assim... Cara, eu tenho 20 mil, você vai voar de drone, vai na Sibéria, vai gravar não sei o que, vai entrevistar 4 pessoas, tem 50 figurantes, tem que ter cash, higienização, teste pra Covid, o cacete, você fala, cara, mas aí eu vou ganhar R$1. Ah, você não quer trabalhar? Aí você fala, eita ferro. Então vem errado de lá. Lógico que a gente tem essa culpa, mas, cara, eu penso que assim, eu presto serviço, né, contrato, sou contratante e fornecedor. Então, quando eu contrato, cara, a gente que sofre isso na pele é muito difícil. Eu tava falando com o Rafa agora, com o Heineken, acho que lembra, de eu estar procurando assistente para um job específico, cara. Eu vou passar a demanda e vou tentar fazer com que o cara me dê o valor dele, e aí assim, a partir daquilo eu posso negociar. Eu não vou chegar simplesmente e falar assim, cara, eu tenho tanto, é isso que você tem que fazer. Eu acho isso uma falta de respeito, sabe? A não ser que de fato eu tenha uma certeza absoluta que o job é uma média de 3 mil, eu tenho 12, aí eu falo, cara, eu tenho 12 pau, você faz pra mim? Eu sei que o cara vai fazer. Agora eu nunca vou chegar e falar assim, olha, eu tenho dessas 54 funções e tem X. Eu acho isso é muita cara de pau. E as pessoas fazem sem nenhum problema, entendeu? O contratante faz isso sem nenhum problema. Ele fala quanto ele tem, o que ele quer, quanto ele quer pagar, pelo que ele precisa, enfim. E ele vai achar alguém que vai fazer. Né? É isso que é brabo. Por isso que eu acho importante falar de dinheiro, sabe? Eu sempre tenho esse... Total. Eu tenho um outro podcast que é de teatro, o trabalho de mesa, e lá a gente fala de dinheiro o tempo todo. Assim que puder, a gente parece um podcast de finanças. Porque a gente tá sempre falando de cachê, sério, a gente tá sempre falando de cachê, de preço, de custo, porque eu trabalhei no Festival de Cinema de Brasília, do Festival de Cinema Brasileiro, do Cinema de Brasília, sei lá como é que é o nome gigante daquele negócio. Eu trabalhei na prestação de contas e na contrapartida. Então a minha função era
fotografar os patrocinadores, sabe? Então, tipo assim, e a quantidade de dinheiro que eu vi, que era na faixa de 5 milhões, 6 milhões pro festival inteiro, 7 milhões, e a quantidade de cheque que eu assinei, a quantidade de dinheiro que eu tive que passar na minha mão, eu comecei a perceber que os artistas ficavam assim, tipo, você vai me dar 3 mil pra eu ir fazer essa palestra, vai me dar 2 mil pra fazer... E a discussão da nossa mesa, que eram equipes de produção, ainda eram pisando em ovos, porque falar de dinheiro, às vezes, ainda era meio tabu quando a gente envolve arte, porque na cabeça de todo mundo, arte não é pagável, né? A arte é uma parada meio impalpável. E falar de dinheiro é muito importante. Quanto é que custa um assistente? Que não se cobra. Quanto você cobra por hora? Quanto custa a música? É muito importante verbalizar esses valores, sabe? Pra todo lugar, sempre. Cara, eu, assim, conclusão a gente nunca terá, né? Mas eu vejo muito, assim, eu não sei como é que é o mercado aqui, assim, tem dos atores de TV, né, assim, tal, que aí tem os DRTs ali, tem os sindicatos, tem um monte de sindicatos já de um monte de área e tal, mas isso não chega tanto, assim, às vezes a própria EDT, essa galera que faz esse trabalho legal de entender como é que é o trabalho de todo mundo, divulgar, ajudar, colaborar e tal, acho que cada vez tem que ter mais isso, porque não dá só pra gente, óbvio que a gente sempre vai ditar o mercado, mas tem que ter alguém falando, opa, peraí, vamos pra cá, vamos pra lá, sabe, porque é muito, cara, chega aquela galera, a gente vê nos grupos, no Audição do Lá também tem grupo também no Telegram, a galera fica, pô, mas quanto vocês cobram pra fazer um casamento? Eu falo, cara, quanto custa um carro? Ah, como assim? Eu falo, cara, você quer um carro pra andar aqui na cidade, pra ir no shopping? Você quer um carro pra 4x4 pra ir numa fazenda? Você quer que te conta de autonomia? Luxo, você quer que ele vá de 0 a 100? Então, por quê? Porque a galera tá perdida. E aí, tipo, imagina se eu falo pra ele assim, cara, um filmmaker aqui em São Paulo, em média, ganha R$800, R$1.000 a diária com equipamento básico, né? Uma Sonyzinha, tal, ali, um gimbal. Imagina o cara que é do interior do Amapá. Talvez, tô falando aqui por uma relação de distância, não tô diminuindo, pelo amor de Deus, meus ouvintes queridos. Estou falando pela distância que eu tenho do não saber, da ignorância que eu tenho em relação ao mercado de lá. Imagina, de repente isso lá pode ser completamente diferente, pra baixo ou pra cima. Porque às vezes fala, não, mas o cara do interior, mas às vezes o cara do interior é o cara dono de uma fazenda. Já aconteceu, no Audição, o cara falou assim, cara, tudo bem, cara, tô aqui, ó, pra montar uma produtora local aqui pro meu pai, boiadeiro, cacete e tal, não sei o quê. Cara, não tenho muita grana pra investir, em torno de 350, 400 mil reais. Eu falei, caraca, peraí, você tem um dinheiro. Você tem, dá pra comprar uns computadores legal, dá pra comprar umas câmeras legais. Ou mais pra baixo. Se eu falo pra um cara que o vídeo filmmaker aqui cobra 1.000 e de repente lá no interior, pô, a realidade do cara é 200, então é muito difícil. Isso aí a gente sempre vai ter, mas aquele órgão, porque assim, a Ancine tem a tabela de preço. Mas porra, cinema. O que o cara paga no cinema é o que tá na tabela da Ancine? Não, esse negócio de tabela é complicado, até a tabela aí de já era também. É muito difícil, né? Não dá. Mas a tabela era uma boa ideia. A tabela era uma boa ideia. Por exemplo, a FGV fez uma tabela de pagamentos, de cachês, por exemplo, de atores e tal. Eu segui muito. Não, é que a tabela poderia ser piso, sabe? Isso, tipo em geral, assim, mas em geral era. O problema piso. é que às vezes ela fica defasada, porque, como você falou, né? A arte é uma coisa que as pessoas não valorizam na cultura brasileira, então a tabela nunca é atualizada. A tabela que a gente usava no grupo de teatro, que eu fazia muitos orçamentos e pagava muitos anos fazendo isso, a tabela a gente usava da FGV e ela já tava tipo uns 5 anos defasado. E tava 5 anos defasado no sentido que se eu quisesse pagar o piso, eu não conseguia pagar porque o custo e o dinheiro que o edital me dava era muito menor do que o que a tabela fazia. E a tabela já tava tipo 6 anos de atraso da inflação. Sacou? Então se existe um gap gigante, mas a ideia é boa. Por isso eu acho grupos como o do Sala VIP ou a EDT... ou essas associações, elas são muito importantes também instruírem os novos a falarem de dinheiro. Isso, falar de dinheiro, cara, gente. Isso. Vamos conversar sobre dinheiro. Isso porque, olha, é o que eu falei ali atrás agora há pouco, entendeu? Quando você... e aconteceu comigo quando eu voltei pra publicidade. Cara, não tenha medo de se valorizar, porque o Heineken mesmo falou, a gente olha e fala, não, meu Deus, não posso cobrar isso, imagina e tal. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar, você tem que pensar, você que tá começando, até você que tá no meio aí, mas, enfim, tá solteirão, racha apartamento com brother, ou juntou, tá no esquema meio... Cara, amanhã ou depois você vai querer ter um filho, você vai... E os salários, as granas são baseadas, sem falar disso, né, que uma coisa que é importantíssima, né? Aposentadoria, quando você parar de trabalhar e tal. Então, assim, você tem que colocar tudo isso. Então, realmente vale. E o cara o mercado tem pra te pagar isso. Sacou? Eu acho que pode ser que por tempo você vai ter que fazer alguns tipos de trabalho que você não ganhe, como o Duca falou. Mas, de repente, cara, vai tentando ir pra Zona Sul ali, pra ensinar o cara que paga 100 em vez de 20. Vai no movimento. Enquanto a gente luta, né? Enquanto a gente luta pra que todos tenham... Mas é isso, sabe? Pensa
que eu acho que o cerne da questão, se a gente pudesse resumir esse episódio em uma lógica, em um pensamento, valorize-se, sabe? Se valorize a sua arte, aquele ponto que eu falei das faculdades. Eu estudei tanto quanto os meus colegas todos que fizeram outras profissões. Por que ele tá ganhando e tá estável e com um monte de benefício e eu não? Entendeu? Não tem lógica isso, sacou? Então a gente tem que lutar para que isso se padronize, né? Nessa questão de arte versus, sei lá, serviços que são considerados essenciais, entre aspas, né? Tipo, um médico, um engenheiro e tal. Então, assim, eu acho que é por esse lado aí. Ou seja, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Ah, garoto, eu gosto de pensar. Eu sabia que ele ia fechar dessa forma. Mas é isso, eu concordo total. Acho que a discussão sempre é válida, ela é eterna, a gente tem que... Acho que como o Heineken, né, tocou no assunto várias vezes, e a gente concorda que é a lance de falar sobre quanto, como, o que tem feito, não é problema, não é vergonha, sabe? E assim, se teu valor mínimo é 1.000 e você pegou um job de 200, se você fez ele em 5 minutos, talvez tenha valido a pena. Usa o teu tempo de maturidade para fazer aquilo mais rápido. Então, eu acho que tudo isso a gente vai adquirindo, né, com o tempo, assim, né, até pra dar esse toque pra galera que tá começando, mas acho que o cerne da coisa é isso que você falou aí, cara, mantém em mente, assim, reconhecer, estudar, olhar em volta, entender o teu lugar ali, né, e tentar, e esse lugar ele pode ser de 100, de 200, de 500, de 1.000, isso sempre vai existir, a gente sempre tá querendo subir, mas entender e forçar a barra, lógico. Dá aquela escapadinha aqui, uma ali, porque ninguém é de ferro, e é necessário, e é assim que se aprende mesmo, se adequa ao mercado, mas tenha em mente que se você acha que você tem determinado valor, levanta a cara e assume, porque vai ter alguém pra comprar esse valor, sempre vai ter. E vou te dizer, muita coisa eu já me surpreendi, simplesmente porque eu levantei o meu nariz em vez de abaixar minha cabeça. Nessa hora do Heineken aí, que acho que ele já também deve ter chegado nesse ponto, uma hora eu falei, quer saber? Eu vou botar dessa vez o que eu acho que eu tenho que ganhar. E pá, passou. E você fala, rolou, né? Ou seja, o cara também via que você valia aquilo. Porque se você falar que vale menos, o cara não vai falar assim, não, você vale mais, eu vou pagar você mais. Ele não vai. Ele vai falar, porra, se o cara tá achando que ele ganha metade do que eu tava pensando aqui, eu vou pagar metade, vou me aproveitar. Comigo já rolou até o contrário, cara. Tão bizarro, assim. Tipo, eu fiz um corte do filme e antes de a primeira combinado, o cara me mostrou o material e falou, quanto você cobra? Aí eu calculei e falei, cara, eu acho que foi tipo $5.000, se eu não me engano. Eu falei, acho que deu em torno de 5.000. Eu fiz uma tabela lá bonitinha de Excel, deu 5.639,70 centavos. Aí ele falou, não, eu vou te pagar 8. E eu fiquei assim, caracas, mas é o que eu quero... que você saiba que eu tô te pagando 8 porque eu vou ficar te pedindo várias coisas, eu vou e volto, eu quero que você arrume... Esse aí é um eu quero santo, que você arrume um né? cara pra mexer no Foley, eu quero que você faça... Ele botou um monte de demanda, eu falei, eita, tudo bem, bora com 8 e bora fazer isso aí. Ou ele já foi da área, não, ele é editor. Ele é um santo na terra. Então é isso, Mas isso. é o que eu falei, rola, eu não sabia. Tipo, pra mim ele era só um cara, só um cliente, sabe, um diretor que tinha um filme pra cortar. Sim, eu não tinha nem noção de quem era mas o aí cara. você vê que são nos dois casos, né? Quando você se valoriza no orçamento e muitas vezes você vai se surpreender, e o próprio contratante, que é um cara que é par, né? Que é também da mesma função e tal, que também valoriza, quer dizer... Ele sabia que o custo era 8. Exatamente. Eu achava que era 5, mas na real, de fato, o filme custou 8, porque teve muito mais coisa que eu não tava pensando que talvez eu tivesse que fazer, ou porque eu tava achando que eu ia fazer, mas eu ia botar pra baixo, porque eu tô ganhando em dólar, sou brasileiro, latino, sabe? Tipo, tudo isso eu tava prezando, sacou? Então, tem esse lance, cara. A gente se surpreende com os clientes também, cara. Ou seja, ouvinte, levante a cabeça, né? Levanta o nariz mesmo, não tenha medo de achar que tá super... Mas pode acontecer, isso aconteceu comigo também, é que eu também dei umas erradas pra cima aí nos jobs, uns anos atrás, entendeu? Acontece, Aí você percebe que você não tá fechando, você fala, opa, eu acho que passou pouco, eu tô Mas achando isso ajuda a que te colocar no lugar, Exatamente, cara. Antes errar pra cima do que ficar, né, trabalhando por merreca. Então, valorize-se, né? E não só porque tem, enfim, é aquela velha história. A gente já tem um tempão aqui de trabalho, né? Quando você já saiba o seu lugar também. Se você pode fazer isso, né? E faça jus pra isso. Estude, vai atrás de novos cursos, de graduações, de novos softwares, de novas linguagens, de livros e tal. Nem sempre você realmente vale o que você imagina, enfim. Mas o ponto é que a gente, da discussão aqui, que a gente acha que no fim das contas, muita gente vale mais do que o mercado tá achando que vale. Então por isso que a gente diz que a gente tem que ir nessa pegada de tentar valorizar e descobrir até onde a gente consegue. Nós temos que ser o mercado. Exatamente.
aí, galera. Então vamos ficando por aqui. O senhor Duca aí tem o seu trabalho aí a continuar, que no caso ele não conseguiu essa valorização a mais aí, ele tem que voltar. Na verdade eu poderia dizer que agora eu vou voltar pra parte do job que não tá sendo remunerada, né? Olha aí, podia tá ganhando, fazendo podcast, fez errado, agora vai ter que... a gente perde e não ganha no outro, a vida tem dessas. Como diria o Bolsa, né, o importante é manter a média, né? Nos dias a gente pontua mais, nos outros dias pontua menos, o importante é manter a média. É isso aí. Galera, até semana que vem, mais um episódio aqui do Sala. Obrigado pela companhia, pela audiência e pelo apoio que vocês estão dando aqui pra gente. Grande abraço. Um dia você pontua mais, outro dia você pontua menos, mas na regra geral, você tem que estar na média. Tem que honrar as tuas calças, meu.